Olá, bem-vindos ao nosso documentário. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para conhecer Pedro Álvares Cabral, o notável explorador português. Nascido na nobreza, Cabral tornou-se uma figura lendária, eternizado na história como o descobridor do Brasil. Acompanhe-nos nesta exploração da vida deste homem extraordinário, cujas viagens moldaram o mundo como o conhecemos. Para entender a jornada de Pedro Álvares Cabral, precisamos primeiro mergulhar no mundo vibrante e complexo do final do século XV. Uma era de transformações, marcada pelo Renascimento e pela busca incessante por novos horizontes. Neste período, a Europa estava em plena expansão. O Renascimento não era apenas uma revolução artística e científica, mas também o berço de uma nova visão do mundo, alimentada pela curiosidade e pelo desejo de explorar. Portugal, embora pequeno, emergiu como um líder nas explorações marítimas. Impulsionado por uma combinação de ambição real, avanços tecnológicos na navegação e um desejo profundo de encontrar novas rotas comerciais, o país estava no limiar de mudanças globais. Sob o reinado do rei Dom João II e depois Dom Manuel I, Portugal lançou uma série de expedições para explorar a África, a Índia e o vasto Oceano Atlântico. Esses monarcas visavam estabelecer Portugal como uma potência marítima e comercial. A busca por uma rota alternativa para as Índias, contornando o domínio árabe no Mediterrâneo, era tanto uma missão econômica quanto uma cruzada simbólica. O sonho era encontrar um caminho para as riquezas do Oriente, especiarias e metais preciosos, que poderiam enriquecer e fortalecer o reino. Nesse contexto fervilhante de ambição e inovação, surge a figura de Pedro Álvares Cabral. Um nobre, um guerreiro e um navegador, escolhido para liderar uma das mais importantes expedições de sua época. As viagens de Cabral foram o culminar de anos de preparação, desenvolvimento de técnicas de navegação e cartografia avançada. Portugal estava pronto para traçar seu caminho na história, e Cabral seria seu instrumento. Essa era a época em que o mundo era um mapa em branco, esperando para ser preenchido pelas viagens de exploradores destemidos. Cada expedição não era apenas uma viagem, mas uma aventura rumo ao desconhecido. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1467, numa família de alta estirpe. Desde cedo, foi educado nas artes da guerra e navegação. Dotado de um intelecto afiado e uma curiosidade insaciável, Cabral rapidamente se destacou como um líder natural. Sua habilidade naval o levou a ser escolhido pelo rei de Portugal, Dom Manuel I, para liderar uma expedição monumental. Em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, com uma frota de 13 navios e mais de 1000 homens, partiu do porto de Lisboa. A missão era clara: abrir caminho para a Índia, expandindo as rotas comerciais de Portugal. A viagem, planejada meticulosamente, era uma mistura de aventura e estratégia. Cabral, um líder nato e experiente navegador, sabia que esta viagem poderia redefinir o futuro de Portugal. Mas o destino tinha outros planos. Desviando-se da rota tradicional africana, Cabral navegou mais a oeste, adentrando águas desconhecidas, guiado por correntes marítimas e ventos poderosos. Em 22 de abril de 1500, os marinheiros avistaram terra. Era um vasto e exuberante território, repleto de promessas e mistérios. Cabral chamou este novo mundo de Terra de Vera Cruz. Nos dias que se seguiram, Cabral e seus homens exploraram a costa, encontrando-se com os povos nativos. Esses primeiros contatos foram pacíficos, marcados por trocas de presentes e sinais de amizade. Embora seu objetivo fosse a Índia, a descoberta de Cabral abriu um novo capítulo na história da exploração. Ele reivindicou a terra para o Reino de Portugal, um ato que alteraria para sempre o curso da história brasileira. Após a partida do Brasil, a frota de Cabral enfrentou tempestades severas no Cabo da Boa Esperança, perdendo navios e muitas vidas. A viagem à Índia foi marcada por desafios, mas Cabral chegou a Calicuta em setembro de 1500. A expedição de Cabral não foi apenas uma viagem de descobertas geográficas. Foi um momento de encontro entre diferentes mundos, culturas e histórias.
Esta viagem não só marcou o início do Brasil, mas também simbolizou a era das grandes navegações e descobertas. Ao retornar a Portugal, Cabral foi recebido como herói. Suas viagens abriram novos horizontes e estabeleceram Portugal como uma potência marítima e colonial da época. A descoberta do Brasil por Cabral não foi somente um feito para Portugal, mas um evento que redefiniu a história mundial. Ele é celebrado como um pioneiro, um homem que expandiu os limites do mundo conhecido e contribuiu para a era das grandes navegações. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada histórica. A vida de Pedro Álvares Cabral é um testemunho da coragem e curiosidade humana. Até a próxima!